Então, vamos continuar nossa leitura de O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati, tradução de Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade, da editora Nova Fronteira, capítulo 17. Até que, por fim, a neve sobre os terraços do forte amoleceu e os pés afundavam como na lama. O suave som das águas chegou repentinamente das montanhas mais próximas. Aqui e ali, ao longo dos cumes, percebiam-se tiras brancas verticais que cintilavam ao sol, e os soldados, de vez em quando, surpreendiam-se cantarolando como há meses não faziam. O sol não corria mais como antes, ansioso por se esconder, mas começava a se deter um pouco no meio do céu, devorando a neve acumulada, e era inútil que as nuvens se precipitassem dos gelos do norte. Não conseguiam mais fazer neve, só chuva, e a chuva só fazia derreter a pouca neve que restava. Voltara a boa estação. Já se ouviam de manhã vozes de pássaros que todos acreditavam ter esquecido. Em compensação, os corvos não estavam mais reunidos ali no planalto do forte, esperando os refugos das cozinhas, mas espalhavam-se pelos vales à procura de comida fresca. De noite, nos dormitórios, as traves que sustentam as mochilas, as grades para os fuzis, as próprias portas, até os bonitos móveis de nogueira maciça no quarto do senhor coronel, todas as madeiras do forte, inclusive as mais velhas, estavam no escuro. Às vezes, eram estalos secos, como tiros. Parecia que algo estava realmente estilhaçando. Alguém acordava na cama de lona e ficava à escuta. Nada conseguia nada conseguia ouvir, porém, senão os outros estalos que ciciavam na noite. É o tempo em que as velhas... Nossa, eu estou lendo mal hoje, desculpa. É o tempo em que nas velhas tábuas ressuscita uma obstinada saudade da vida. Muitíssimos anos antes, nos dias felizes, era um fluxo juvenil de calor e de força, e dos ramos brotavam feixes de rebentos. Depois, a planta fora abatida. E agora que é primavera, em cada um de seus fragmentos ainda desperta, infinitamente leve, um sopro de vida. Antes folhas e flores, agora uma vaga lembrança, o suficiente para fazer crack e depois finda até o ano seguinte. É o tempo em que os homens do forte começam a nutrir curiosos pensamentos que não têm nada de militar. Os muros não são mais abrigo hospitaleiro, mas dão a impressão de cárcere. Seu aspecto despojado, as estrias enegrecidas dos escoamentos, os cantos oblíquos dos bastiões, sua cor amarela não correspondem de modo algum aos novos estados de espírito. Um oficial, de costas não se pode saber quem seja, e poderia ser o próprio Giovanni Drogo, caminha entediado na manhã de primavera pelos vastos lavatórios da tropa, a essa hora desertos. Ele não tem inspeções ou controles a fazer. Perambula assim, só para se movimentar. De resto, está tudo em ordem. Os tanques limpos, o chão varrido e aquela torneira que vaza não é culpa dos soldados. O oficial detém-se olhando para cima, para uma das altas janelas. As vidraças estão fechadas. Há muitos anos provavelmente não têm sido lavadas e dos cantos pendem teias de aranha. Nada existe que conforte, de algum modo, o ânimo. No entanto, por trás das vidraças é possível enxergar algo que se assemelha a um céu. Aquele mesmo céu, pensa talvez o oficial, aquele mesmo sol ilumina ao mesmo tempo o sórdio dos lavatórios e certas pradarias distantes. As pradarias são verdes e ali acabaram de nascer pequenas flores de presumível cor branca. Também as árvores, tal como se espera, soltaram novas folhas. Bom seria cavalgar ao léu pelo campo. E se por uma estradinha, em meio a sebes, viesse uma moça bonita, e quando se passasse a cavalo a seu lado, ela cumprimentasse com um sorriso. Mas que ridículo! Num oficial do Forte Bastiani pode-se admitir pensamentos tão tolos? Através da janela empoeirada do lavatório, ainda que possa parecer estranho, dá para ver até uma nuvem branca de formato agradável. Nuvens semelhantes navegam nesse momento sobre a cidade distante.
Pessoas que passeiam calmamente de vez em quando olham para elas, contentes que o inverno tenha terminado. Quase todos estão com roupas novas ou reformadas. As moças usam chapéus com flores e vestidos coloridos. Todos têm um ar satisfeito, como se esperassem coisas boas de um momento para o outro. Antigamente, pelo menos, era assim. Quem sabe se agora a moda é outra. E se numa sacada houvesse uma moça bonita e quando se passasse embaixo ela cumprimentasse, sem nenhuma razão especial, cumprimentasse amavelmente com um sorriso? Coisas ridículas no fundo, bobagens de colegial. Através dos vidros sujos percebe-se de esguelha um pedaço de muro. Ele também está inundado de sol, mas não há alegria alguma nisso. É a parede de uma caserna. Haver sol ou lua no muro é de fato indiferente. Basta que não surjam obstáculos ao bom andamento do serviço. O muro de uma caserna e nada mais. No entanto, um dia, num longínquo setembro, o oficial ficara a olhá-lo como que fascinado. Naquele tempo, essas muralhas pareciam guardar para ele um severo, mas invejável destino. Embora não tivesse conseguido achá-las bonitas, ele permanecera imóvel por alguns instantes como diante de um prodígio. Um oficial perambula pelos lavatórios desertos, outros estão de serviço nos vários redutos, outros cavalgam na esplanada arenosa, outros ocupam-se nos gabinetes. Ninguém consegue compreender bem o que aconteceu, mas os rostos dos outros dão-nos nervos. Sempre as mesmas caras, pensa instintivamente, sempre as mesmas conversas, o mesmo serviço, os mesmos documentos. No entanto, fermentam tenros desejos. Não é fácil estabelecer com exatidão o que se queria. Certamente não essas muralhas, esses soldados, esses toques de clarim. Corra então, cavalinho, pela estrada da planície. Corra antes que seja tarde. Não pare, mesmo cansado, antes de ver os prados verdes, as árvores familiares, as habitações dos homens, as igrejas e os campanários. E então, adeus, forte. Ficar ainda seria perigoso. Seu mistério fácil desmoronou. A planície do norte continuará deserta. Nunca mais os inimigos virão. Nunca mais ninguém virá assaltar suas pobres muralhas. Adeus, Major Ortiz, melancólico amigo, que não é mais capaz de separar-se desse casarão, e como o senhor, muitos outros que por demasiado tempo se obstinaram em esperar. O tempo foi mais rápido que vocês, e não podem mais recomeçar. Giovanni Drogo, ao contrário, sim. Nenhum compromisso mais o retém no forte. Agora volta à planície, entra novamente no convívio dos homens. Não será difícil que lhe deem algum encargo especial, talvez uma missão no exterior, na comitiva de um general. Nesses anos, enquanto ele estava no forte, de certo foram perdidas boas oportunidades. Mas Giovanni ainda é jovem, resta-lhe todo o tempo possível para remediar. Adeus então, forte, com seus absurdos redutos, seus pacientes soldados, seu senhor coronel que toda manhã, sem dar na vista, perscruta com a luneta o deserto do setentrião. Mas é inútil, não há nada. Um adeus ao túmulo de Angustina. Talvez tenha sido o mais afortunado. Ele, ao menos, morreu como verdadeiro soldado. Melhor, de qualquer modo, que no provável leito de um hospital. Um adeus ao seu quarto, afinal, Drogo dormiu ali honestamente centenas de noites. Um outro adeus ao pátio, onde esta tarde também, com as formalidades de sempre, enfileiram-se as guardas escaladas para o serviço. O último adeus à planície do norte, já agora vazia de ilusões. Não pense mais nisso, Giovanni Drogo. Não vire para trás, agora que chegou à borda do Planalto e a estrada está para mergulhar no vale. Seria uma tola fraqueza. Você conhece, pedra por pedra, o forte Bastiani. Certamente não corre o risco de esquecê-lo. O cavalo trota alegremente. O dia está bom, o ar morno e leve, a vida à frente é longa, como que ainda por começar.
Que necessidade haveria de dar uma última olhadela nas muralhas, nas casamatas, nas sentinelas de turno na borda dos redutos? Assim, uma página lentamente é virada, passada para o outro lado, acrescenta-se a outras já findas, por ora é apenas uma leve camada. As que falta ler são, em comparação, um monte inesgotável. Mas é sempre uma outra página gasta, senhor tenente, uma porção de vida que se foi. Da beira da pedregosa esplanada, Drogo, de fato, não se volta para olhar. Sem a menor sombra de hesitação, esporei o cavalo pela descida abaixo. Não faz menção de virar a cabeça, nem mesmo um centímetro. Assobia uma canção com alguma desenvoltura, embora isso lhe custe esforço. Capítulo 18. A porta de casa foi aberta e Drogo sentiu logo o antigo cheiro familiar, como quando, menino, retornava à cidade após os meses de verão na casa de campo. Era um cheiro doméstico e amigo. Contudo, após tanto tempo, vinha à tona agora algo de mesquinho. Lembrava-lhe, é verdade, os anos distantes, a doçura de certos domingos, os jantares alegres, a infância perdida, mas falava também de janelas fechadas, de tarefas, de limpeza matutina, de doenças, de brigas, de ratos. "Ó, patrãozinho!" gritou-lhe exultante a boa Giovanna, que lhe abrira a porta. E logo veio a mãe, graças a Deus, não mudada ainda. Sentado na sala de estar, enquanto tentava responder às muitas perguntas, sentia a felicidade transformar-se em indolente tristeza. A casa parecia-lhe vazia em comparação ao que era antes. Dos irmãos, um fora para o exterior, outro estava viajando, sabe-se lá por onde, o terceiro estava no campo. Restava apenas a mãe, e também ela, dali a pouco, precisou sair para ir à igreja, onde a esperava uma amiga. Seu quarto permanecera idêntico, assim como o deixara. Nem um livro fora deslocado. Pareceu-lhe, porém, alheio. Sentou-se na poltrona, escutou os rumores dos carros na rua, o intermitente vozerio que vinha da cozinha. Deixou-se ficar só no quarto. A mãe rezava na igreja, os irmãos estavam longe. Todo mundo vivia, então, sem ter necessidade nenhuma de Giovanni Drogo. Abriu uma janela, viu as casas cinzentas, telhado atrás de telhado, o céu caliginoso. Procurou numa gaveta os velhos cadernos de escola, um diário que mantivera por anos, algumas cartas. Espantou-se por ter escrito aquelas coisas, nem se lembrava delas. Tudo se referia a fatos estranhos e esquecidos. Sentou-se ao piano, ensaiou um acorde, tornou a baixar a tampa do teclado. E agora? Perguntava-se. Estrangeiro, perambulou pela cidade à procura dos velhos amigos. Soube que estavam ocupadíssimos com seus negócios, em grandes empresas, na carreira política. Falaram-lhe de coisas sérias e importantes: fábricas, estradas de ferro, hospitais. Um deles convidou para almoçar. Outro tinha se casado. Todos haviam tomado caminhos diferentes e, em 4 anos, já se haviam distanciado. Por mais que tentasse, mas também ele talvez não fosse mais capaz. Não conseguia fazer renascer as conversas de antigamente, as brincadeiras, os modos de falar. Perambulava pela cidade à procura dos velhos amigos, e tinham sido muitos. Mas acabava por achar-se sozinho numa calçada, com muitas horas vazias, antes de a noite chegar. À noite, ficava fora de casa até tarde, resolvido a se divertir. Cada vez saía com as habituais, vagas esperanças juvenis de amor e cada vez voltava desiludido. Começou a odiar a rua que o conduzia solitário de volta a casa, sempre igual e deserta. Houve, naquela época, um grande baile, e Drogo, entrando no palacete em companhia do amigo Vescov, o único que reencontrara, sentia-se na melhor das disposições de espírito.
Embora já fosse primavera, a noite seria longa, um espaço de tempo quase ilimitado. Antes do amanhecer, podiam acontecer tantas coisas. O que exatamente, Drogo não estava em condições de especificar, mas certamente aguardavam-no várias horas de prazer incondicional. Tinha, de fato, começado a flertar com uma jovem vestida de roxo. Ainda não soara meia-noite. E quem sabe, antes do dia chegar, nasceria o amor. Foi quando o dono da casa o chamou para mostrar-lhe detalhadamente o palacete, arrastou-o por certos labirintos e recantos, manteve-o relegado à biblioteca, obrigou-o a examinar peça por peça uma coleção de armas, falou-lhe de questões estratégicas, de piadas militares, de anedotas da casa real, e o tempo nesse ínterim passava. Os relógios se tinham posto a correr assustadoramente. Quando Drogo conseguiu se livrar, ansioso por voltar ao baile, as salas já estavam quase vazias. A jovem vestida de roxo desaparecera. Provavelmente voltara para casa. Inutilmente, Drogo tentou beber. Inutilmente riu sem motivo. Nem mesmo o vinho lhe apetecia mais. E a música dos violinos tornava-se cada vez mais fraca. Num certo momento, eles soaram literalmente em vão, visto que ninguém mais dançava. Drogo encontrou-se com a boca amarga entre as árvores do jardim, ouvindo ecos incertos de uma valsa, enquanto a magia da festa se desfazia e o céu se tornava lentamente descorado com a proximidade da manhã. Empalidecendo as estrelas, Drogo ficou entre as negras sombras vegetais, vendo surgir o dia, enquanto uma a uma as carruagens douradas se afastavam do palacete. Agora também os músicos silenciaram e um criado ia andando pelas salas para diminuir as luzes. De uma árvore, bem em cima de Drogo, chegou, agudo e vívido, o gorjeio de um passarinho. O céu tornava-se aos poucos mais claro. Tudo repousava silencioso na espera confiante de um bom dia. Nessa hora, Drogo pensou, os primeiros raios de sol já terão atingido os bastiões do forte e as sentinelas friorentas. Seu ouvido esperou inutilmente por um toque de clarim. Atravessou a cidade adormecida, ainda imersa em sono, abriu com exagerado ruído o portão de casa. Dentro, já filtrava pelas frestas das persianas um pouco de luz. Boa noite, mãe, disse ele, passando no corredor, e do quarto por trás da porta, pareceu-lhe que, como de hábito, como nos dias distantes, quando voltava à casa à noite alta, lhe respondesse um som confuso, uma voz amável, ainda que gotejante de sono, e continuou como que apaziguado em direção ao próprio quarto, quando percebeu que ela falava. O que foi, mãe? Perguntou no vasto silêncio. No mesmo instante, compreendeu ter confundido o rodar de uma carruagem distante com a voz querida. Na verdade, a mãe não havia respondido. Os passos noturnos do filho não mais podiam acordá-la como antigamente. Haviam se tornado estranhos, como se com o tempo o som deles tivesse mudado. Antigamente, seus passos chegavam-lhe no sono como um chamado. Todos os demais ruídos da noite, ainda que muito mais fortes, não eram suficientes para acordá-la. Nem os carros rua abaixo, nem o choro de uma criança, nem os latidos dos cães, nem as corujas, nem a persiana batendo, nem o vento pelos beirais, nem a chuva ou o estalo dos móveis. Somente o passo dele a acordava. Não porque fosse barulhento. Giovanni, aliás, andava na ponta dos pés sem nenhuma razão especial, apenas porque ele era seu filho. Mas agora não acontecia mais nada disso. Agora ele havia cumprimentado a mãe como antigamente, com a mesma inflexão de voz, certo de que com o ruído familiar de seus passos ela teria acordado. Pelo contrário, ninguém lhe respondera, além do rodar da longínqua carruagem. Uma besteira, pensou, uma ridícula coincidência. Podia mesmo acontecer. No entanto, restava-lhe, enquanto se dispunha a deitar na cama, uma impressão amarga, como se o afeto de outrora tivesse sido embaciado,
como se entre ambos o tempo e a distância tivessem lentamente estendido um véu de separação. Fim do capítulo 18.